Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Se puder ficar em pé, é uma breve leitura. João capítulo 19, a partir do verso 28. Estou lendo na NVI. A palavra diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Pode sentar-se. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, que é uma ordenança que nós precisamos cumprir como igreja, Jesus nos deu essa ordenança, nós devemos cumprir, de comer o pão, nos lembrando do sacrifício que Jesus fez em seu próprio corpo, tomar o fruto da videira para lembrar da sua vida que foi entregue, o seu sangue que foi derramado por nós. Quando a gente olha para esse momento, a gente sempre precisa entender que existe algo mais por trás disso. Não é um mero rito, não pode ser uma mera lista, né, um checklist de que eu fui, primeiro domingo de fevereiro, eu fui lá, comi o pão, bebi o fruto da videira, então cumpri com as minhas obrigações religiosas. Isso aqui Jesus diz que a gente precisa fazer em memória dele, ou seja, a gente precisa lembrar de Jesus. Ter essa lembrança de Jesus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que quando a gente come o pão e bebe do cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. A gente torna Cristo conhecido por meio da ceia, para nós e para outros. O está consumado que Jesus diz, que Jesus brada na cruz do Calvário, tem a ver primariamente, quando a gente olha o texto aqui de forma bem direta, o contexto, de toda uma preparação que Deus fez para aquele momento. A salvação do ser humano não foi um ato desesperado de Deus, não foi um plano de contingência elaborado no céu rápido, porque a criação se rebelou contra a santidade de Deus e agora o que a gente faz? Aí Deus sai correndo para inventar alguma coisa. Não, não foi isso. Salvação foi algo muito bem pensado e desenhado antes da fundação do mundo. E isso estava previsto em toda a caminhada desse povo pelo qual Jesus veio a este mundo. Por isso que, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Tudo o que foi dito sobre ele, inclusive esse momento de que ele teria sede e lhe daria um vinagre, tudo isso estava escrito nas páginas sagradas, previsto no meio dos escritos, inspirado pelo próprio Deus, para que a humanidade soubesse que isso não seria um plano emergencial ou contingencial da parte de Deus. Então Jesus, ele tem consciência disso, de que ele veio para cumprir algo que estava previsto. Além disso, existe um outro aspecto no está consumado, que é o aspecto do serviço. Quando nós olhamos Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10, nessas duas passagens da Bíblia, nós temos uma história em que alguém tenta se valorizar para o futuro no reino de Deus. E Jesus dá uma lição a esses que querem essa proeminência diferenciada e diz para eles: olha só, aquele que quiser ser o maior precisa ser o servo de todos, precisa servir a todos. E ele completa assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate de muitos. Existe todo um trabalho, enquanto Cristo está aqui na terra, enquanto ele está encarnado, um trabalho de servir a humanidade até o momento em que ele realmente dá a sua vida, morre em favor da humanidade. Quando a gente olha para o que é ser igreja, quando a gente tem essa memória de Jesus, nós precisamos realmente perceber isso e entender que Jesus veio para dar a sua vida em serviço e em entrega, morte propiciatória. É certo que se Jesus só tivesse vindo servir, não teríamos salvação, porque a salvação veio da sua morte. Mas no seu serviço, Jesus nos mostra o coração de Deus. O que Deus sempre quis para nós. Deus não quis entre nós competição, Deus não queria entre nós essa luta por proeminência, Deus não queria entre nós essa disputa por saber quem seria maior. Não, isso é uma consequência do pecado, de um chaveco, como diziam, né? No passado, um chaveco da serpente para Eva, para dizer, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Conhecedor do bem e do mal, então você não precisa de Deus, você está por cima. Isso é uma consequência do pecado. Em Cristo nós aprendemos que Ele veio, que Deus nos amou, como foi cantado aqui. Deus nos amou com tanto amor que nos deu o seu Filho para nos salvar. É um ato de serviço. Jesus serve a humanidade trazendo cura, trazendo solução, trazendo paz, restaurando, tudo isso no serviço. E a gente precisa servir, a gente precisa se servir, a gente precisa servir ao mundo, é para isso que existe igreja, a gente precisa lembrar disso de Jesus. Ontem à noite, Valéria e eu estávamos conversando sobre essa expressão que a gente gosta tanto de falar, a glória de Deus. Em João capítulo 17, Jesus, se você voltar uma página aí na sua Bíblia, você vai ver Jesus diz assim, a partir do verso 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse aspecto da glória de Deus, nós quando nos reunimos como igreja, a gente gosta muito de ver a manifestação da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Bem, na conversa que nós tivemos ontem, ela disse para mim, você precisa melhorar a sua forma de explicar isso. Vou tentar. Você sabe quando você está com um coração partido, dolorido, e você está no meio das pessoas e, de repente, alguém olha para você e dá um sorriso. E aquele sorriso fala tudo. Naquele sorriso, o gesto foi um sorriso. Mas o sorriso falou de segurança, o sorriso falou de acolhimento, o sorriso falou de vai ficar tudo bem, o sorriso falou eu estou com você. O sorriso falou, você é querido para mim. Percebe isso? Que é para você falar assim, o sorriso me confortou. Não foi o sorriso que te confortou, foi o que o sorriso expressou. A glória de Deus é a expressão visível da sua santidade. Quando a gente fala da glória de Deus, é aquilo que nós conseguimos perceber daquilo que Deus é. Deus é santo. Quando Moisés foi no monte e pediu, está lá em Êxodo capítulo 33, por ali. Né? Quando Moisés está no monte, ele pede para Deus para ver a glória. Deus coloca Moisés numa fenda, né? E passa, e aí tira a mão, né? Deus diz assim, aí eu vou descobrir, você vai ver. Quando Moisés vê aquele aspecto todo da glória, o que Moisés começa a fazer? Moisés entra num estado de êxtase e ele começa a falar qualidades de Deus, que são expressões da sua santidade.
a misericórdia, a bondade, a justiça, tudo que Deus é. Ele está vendo a glória, mas ele está falando do caráter. Quando a gente fala de glória de Deus, a gente gosta da glória de Deus, a gente está falando da expressão da santidade de Deus. Agora presta atenção. Jesus disse nessa oração sacerdotal: eu dei a eles a glória que me deste. Essa glória está sobre nós. Aí você vai me dizer: mas eu não estou vendo nada. É porque a glória sobre nós tem um propósito. A glória de Deus há de ser vista sobre nós quando nós entendermos que não é para ter uma competição de quem mostra mais a glória. É para que a gente seja um para tornar Cristo conhecido. Quando a gente decide parar de competir para ver quem é mais crente, quando a gente decide parar de disputar para ver quem é melhor, quem está na frente, quem vai chegar no céu primeiro, né, quem vai chegar em posição mais alta, nesse momento a glória de Deus começa a ser notada, porque ela já está sobre nós. E aí a gente começa a se mover em unidade para fazer isso, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A glória de Deus será perceptível quando a gente decidir fazer como Cristo, servir. A glória de Deus será tangível entre nós quando essa manifestação de graça, de alegria, de bênção, de poder, isso vai ser muito forte entre nós na hora que a gente disser: eu quero tornar Cristo conhecido com você. Que coisa! É no serviço que a glória de Deus se manifesta. Nós vimos a glória de Jesus como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque Ele nos serviu. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, isso fala Mateus e Marcos, eles dois dão esse relato. Quando Jesus brada e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu se rasga, o véu do templo se rasga de alto a baixo, tem terremoto na terra. Tem um centurião que está acompanhando o processo, guardando aquele momento. Ele olha e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Não foi porque Jesus puxou uma espada e anjos apareceram e aí ele diz: olha a glória. Ele vê a glória quando Jesus serve e morre por nós. A glória precisa se manifestar em nós. A glória precisa se manifestar em nós, a glória precisa ser espalhada entre nós e a gente deve alcançar o mundo revelando a glória de Deus. Cadu, põe um Mi maior aí, deixa eu ver. Tem uma música que é tão antiga que nem o Praxedes conhece. Vamos ver se você vem comigo. Porque ela é um incentivo para a gente. Ela diz assim, vamos ver se você conhece. Acho que você conhece. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. É através do serviço. É quando a gente serve que isso vai acontecer. Então, lembrou da música? Quem não lembrava, quem não conhecia, conhece agora, né? Canta olhando para alguém, diz isso para alguém aí. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar.
Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em teu rosto. Deixa a glória de Deus. Fica em pé, olha para alguém e canta de novo. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Olha aí! Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Senhor, nós queremos te servir com a nossa vida. Nós recebemos a salvação por meio do sacrifício de Cristo e aprendemos com Ele a servir ao Senhor, servindo uns aos outros. É disso que a gente está falando hoje aqui, Senhor. Somos igreja para servir, temos lideranças para servir, temos missionários para servir, temos um corpo de obreiros para servir. Queremos, Senhor, fazer Cristo conhecido servindo. Ó Deus, que a gente se disponha a fazer o que Cristo fez por nós. Nós nos alegramos na salvação de Cristo. Nós celebramos o perdão dos nossos pecados. Nós celebramos a restauração da nossa comunhão contigo. A gente celebra isso tudo e te diz graças, 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 graças. Ó Deus, cura-nos, cura o nosso coração. Cura o nosso coração para que a gente veja a manifestação da tua glória aqui. Que a glória de Deus brilhe nos nossos rostos. Que a glória de Deus brilhe em nós. Que a glória de Deus seja a marca nesta igreja. Que a glória de Deus seja a marca nessa comunidade. E que a gente viva para servir. Que a gente viva para fazer Cristo conhecido. Que a gente viva para trazer outros ao teu caminho. Dá-nos isso, Senhor. Que a gente seja essa imagem de Jesus, que a gente seja esse corpo de Jesus, que faz acontecer e que a glória de Deus se manifeste entre nós.